Olá! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. E hoje eu não vou nem ler uma obra literária totalmente, na íntegra, e nem vou dar exatamente uma sugestão. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu quero te contar como é que nasceu a ideia de fazer esse podcast sobre leitura de obras literárias. Então vai ser um episódio bônus, um pouquinho diferente. Hoje eu vou te mostrar um áudio que eu encontrei por acaso no meu celular, nem lembrava dele, mas é um áudio de quando eu estava pensando, essa ideia estava nascendo, de ler em voz alta literatura para as pessoas. Eu li e gravei com o meu celular um trechinho inicial, o início de um dos meus livros preferidos, se não meu livro preferido. Essa leitura aconteceu, segundo está marcando aqui no meu celular, aconteceu em maio de 2019. Eu estava morando em Limerick, uma cidade do interior da Irlanda, uma cidadezinha linda, mas que chove quase todo dia, como toda a Irlanda, e era um dia bem nublado e eu estava com uma vontade de conversar, às vezes nessas experiências fora do Brasil, no meu intercâmbio também foi assim, agora no período de doutorado sanduíche, a gente fica com vontade de conversar em português, enfim, e aí me ocorreu de ler um pedaço desse livro em voz alta. E eu achei que ficou bacana e achei que seria legal divulgar e tentei publicar no Facebook e, claro, não tem como divulgar áudio só no Facebook, pelo menos não tinha naquela época. E até eu pedi para alguns amigos me ajudarem e não tinha como mesmo. E eu pensei, é uma boa ideia. Num tempo de polarização, de tanto ódio das pessoas, expondo tanto ódio nas redes sociais, é uma boa ideia que o Facebook não aceite áudio, porque imagina o tanto de áudio de ódio que ia ter. E eu fiquei com essa ideia de que seria legal ler literatura em voz alta para as pessoas, com alguma explicação, acompanhando de alguma explicação, que é exatamente o que eu faço no Literatura Oral. Não só uma explicação acadêmica sobre o período literário, sobre a obra, mas também algum comentário crítico, e claro, nisso entra muito a minha opinião. Bom, então, esse fragmento que vocês vão ouvir a seguir, ele não foi editado, porque a forma como eu peguei o áudio do meu celular, eu não consegui, no programa que eu edito, baixar para o programa que eu edito, ele não aceita, que é o Audacity. Enfim, então vocês vão ouvir umas fungadelas, umas estalados de boca, que é o que acontece quando a gente fala, né? A gente não percebe na fala do dia a dia, mas o microfone acaba captando isso e tem que dar um tratamento nessa faixa de áudio, tem que editar. Mas eu vou colocar para vocês um trechinho bem curto, só para que vocês saibam então qual que foi a primeira leitura que eu fiz com essa ideia que agora eu executo aqui no Literatura Oral. Depois que vocês ouvirem, eu falo um pouquinho do livro, que é o meu favorito. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado.
Era tanto silêncio e tão leve o ar que se alguém aguçasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. Agachado atrás de um muro, José Lírio preparava-se para a última corrida. Quantos passos dali até a igreja? Talvez uns 10 ou 12 bem puxados. Recebera ordens para revisar o companheiro que estava de vigia no alto de uma das torres da matriz. Tenente Liroca? Dissera-lhe o coronel, havia poucos minutos. Suba para o alto do campanário e fique de olho firme no quintal do sobrado. Se alguém aparecer para tirar água do poço, faça fogo sem piedade. José Lírio olhava a rua, 10 passos até a igreja. Mas quantos passos até a morte? Talvez 5 ou 2. Havia um atirador infernal na água furtada do sobrado à espreita dos imprudentes que se aventurassem a cruzar a praça ou alguma rua descoberto. Os segundos passavam. Era preciso cumprir a ordem. Liroca não queria que ninguém percebesse que ele hesitava, que era um covarde. Sim, covarde. Podia enganar os outros, mas não conseguia iludir-se a si mesmo. Estava metido naquela revolução porque era federalista e tinha vergonha na cara, mas não se habituava nunca ao perigo. Sentira medo desde o primeiro dia, desde a primeira hora. Um medo que lhe vinha debaixo das tripas e lhe subia pelo estômago até a goela, como uma geada amolecendo-lhe as pernas, os braços à vontade. Medo é doença, medo é febre. Engraçado, a noite estava fria, mas o suor escorria-lhe pela cara barbuda e entrava-lhe na boca com gosto de salmoura. O tiroteio cessara ao entardecer. Talvez a munição da gente do sobrado tivesse acabado. Ele podia atravessar a rua devagarinho, assobiando e acendendo um cigarro. Seria até uma provocação bonita. Vamos, Liroca, honra o lenço encarnado. Mas qual? Lá estava aquela sensação fria de vazio e enjoo na boca do estômago. O minuano gelado nos miúdos. De onde lhe vinha tanto medo? De certo do sangue da mãe, pois a gente do lado paterno era corajosa. O avô de Liroca fora um bravo em 35. O pai lhe morrera naquela mesma revolução, havia pouco mais de um ano, tombara estripado numa carga de lança, mas lutando até o último momento. Lírio é macho, murmurou Liroca para si mesmo. Lírio é macho. Sempre que ia entrar num combate, repetia essas palavras. Lírio é macho. Levantou-se devagarinho, apertando a carabina com ambas as mãos. Sentiu o corpo dolorido e a garganta seca. Tornou a olhar para a igreja, 10 passos. Podia percorrê-los uns 5 segundos, quando muito. Era só um upa. Estava tudo terminado. Fez avançar cautelosamente a cabeça e, com a quina do muro, tocar-lhe o meio da testa e a ponta do nariz, fechou o olho direito e com o esquerdo ficou espiando o sobrado que lá estava, do outro lado da praça, com sua fachada branca, a dupla fileira de janelas, a sacada de ferro e os altos muros de fortaleza. Havia no casarão algo de terrivelmente humano que fez o coração de José Lírio pulsar com mais força. Fungadelas à parte, eu achei que ficou bem legal essa leitura, essa primeira tentativa assim, de fazer uma leitura em voz alta e mostrar para as pessoas. Bom, a obra é O Continente, que é o primeiro volume da trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, autor gaúcho, daqui de Cruz Alta. Daqui não, porque eu estou em Santa Maria, mas gaúcho como eu. O Continente foi publicado em 1949, e a trilogia O Tempo e o Vento é composta por O Continente, O Retrato e O Arquipélago. O Continente, então, é a obra em que Érico nos apresenta alguns das personagens mais famosas dele. Ana Terra, Capitão Rodrigo Cambará.
A trilogia O Tempo e o Vento trata da saga das famílias Terra e Cambará e narra 200 anos de história do Rio Grande do Sul, a partir da saga dessas famílias. É uma história ficcional, claro, poética, linda, e pela qual o povo do Rio Grande do Sul teria sido formado a partir de 3 origens, assim, os indígenas, os paulistas, né, na família Terra, que são, na verdade, descendentes de portugueses, então, portugueses, que vêm de São Paulo, e os espanhóis, que viviam aqui na colônia do Sacramento. O Rio Grande do Sul é um estado que faz fronteira muito próximo a países de colonização espanhola, que são a Argentina, o Uruguai. A gente é muito próximo aqui dessa cultura e, claro, que essa cultura influenciou na cultura gaúcha, nos nossos hábitos, enfim. Esse trecho que eu li é o início do primeiro capítulo do Continente, que se chama O Sobrado. É super interessante que o Érico nos coloca dentro da narrativa como se nós fôssemos guiados por uma câmera. Parece uma visão cinematográfica, né? É uma câmera, um drone quase, que vem sobrevoando Santa Fé à noite, numa noite fria, como eram antigamente as noites frias de inverno aqui do Rio Grande do Sul. Agora o inverno dura cada vez menos. Mas numa noite fria em Santa Fé, a gente vem olhando de cima da cidade e pousa no meio dessa cidade para saber essa história. E nos deparamos com um sobrado branco. Esse sobrado é quase uma personagem também da trilogia O Tempo e o Vento. E a primeira personagem a que nós somos apresentados é uma personagem secundária, não é um dos protagonistas. É o José Lírio. Existe uma batalha que pode ser uma metáfora para a Revolução Federalista, talvez, acontecida aqui no Rio Grande do Sul. Provavelmente sim. E José Lírio, o Liroca, é a primeira personagem a quem a gente vai ter acesso, então. E o Liroca está fazendo frente às pessoas que estão amotinadas, enfim, escondidas dentro desse sobrado. E lá dentro é que está a família protagonista da trilogia O Tempo e o Vento, que são os Terra Cambará. Lá dentro está a idosa Bibiana na sua cadeira de balanço, acordada, olhando para a madrugada por uma janela e pensando que noites de ventos, noites de mortos. A revolução está acontecendo, já tem um morto no pátio do sobrado, inclusive ele está caído sobre o poço. As pessoas da casa não têm mais água, estão chupando laranja para matar a sede. Quem está dentro desse sobrado é a família Terra Cambará e os seus aliados. Pessoas então com armas, pessoas fazendo pontaria através das janelas para tentar acertar quem está na praça, que é o grupo do José Lírio, o Liroca. E o Liroca tem que render um parceiro que está na torre do campanário. Só que para fazer isso ele tem que atravessar um trecho desprotegido que pode vir tiro nele lá do pessoal do sobrado. E aí é esse trecho que eu leio. É esse medo que o Liroca sente, porque o Liroca é um guerreiro para os outros. Dentro dele, claro, ele é um ser humano e tá borrado de medo, né? Então é assim que a gente tem acesso ao início da trilogia O Tempo e o Vento no romance O Continente. É pela humanidade desse cara, que é o Liroca, que nos apresenta, de certa forma, o sobrado, que nos apresenta um pouquinho das pessoas de lá de dentro, e que nos fala do quanto é inútil e ridícula uma revolução, porque o Liroca, antes de começar a revolução, ele frequentava o sobrado, ele era amigo das pessoas que moram lá. Iniciada a revolução, ele está no lado inimigo e tem que fazer pontaria e tem que correr o risco de levar tiro dessas pessoas que são os amigos dele. Então, é assim que a gente inicia a leitura de O Continente, que é, sim, uma super sugestão. Se tu não conhece, vale muito a pena. É considerada uma obra-prima do Érico Veríssimo. Ao todo, para escrever toda a trilogia, o autor levou cerca de 10 anos. Ele publicou outras obras nesse meio tempo, mas os 3 livros, essa saga completa, ele leva quase 10 anos escrevendo. Então é isso. No
Na próxima vez que a gente se encontrar aqui no Literatura Oral, que vai ser provavelmente o episódio 24, se eu não pensar em fazer um outro bônus, eu trago uma nova leitura ou uma outra sugestão literária. Fiquem bem, um abraço e até lá!